Meus amigos, uma pergunta para começar esse vídeo. Por que é que um governo ou um consórcio de governo formado por pelo menos dois ou até três poderes se manifestam todos os dias como que movido por uma absoluta tara de calar os seus concidadãos? Eu vou repetir a pergunta, porque aqui é um ajuntamento, um consórcio de governo, consórcio de poder, formado por vários poderes, encabeçado por um fantoche de 9 dedos. Por que é que para chegar ao poder lançaram mão, aliás isso aconteceu nos Estados Unidos, desta tara? Tudo é fake news, tudo é fake news, tudo é fake news. Chegaram ao poder e continuam dizendo fake news, golpistas, fake news, golpistas, fake news, fazem fake news porque tentaram dar um golpe porque fazem fake news, e agora que estamos no poder, porque nós salvamos o Estado democrático de deleite, nós precisamos continuar protegendo o Estado democrático de deleite, dizendo que tudo que os adversários fazem é fake news. Fake news para lá, fake news para cá, tudo. É preciso tirar as liberdades para proteger o Estado democrático de deleite das fake news. Se tem uma catástrofe ambiental, climática grande, olha, se as pessoas criticam o atabalhoamento de algumas instituições, o despreparo, é fake news. Se os adversários com mandato que ganharam nas urnas, que o povo lhes confiaram, também criticam o poder público, se critica um servidor público, uma instituição pública, é fake news. É um atentado ao Estado democrático de direito. Esses horríveis opositores, golpistas, todos, dizem este governo de plantão, estão promovendo fake news. É esse o estado de coisas. E eu pergunto a vocês, acabei colocando muito café na xícara de tão nervoso. Eu pergunto a vocês, isso é normal? Ou eu faço outra pergunta, vamos nos render a este novo normal? Vamos normalizar isso? Por quê? A troco de quê? Para quê? Por que é que esses taradões das fake news, que vêm fake news em tudo, precisam agir assim? Por que é que querem com essa história de que tudo é fake news? E que os fakenelistas são pessoas horríveis, que precisam ser banidas de ir e vir, banidas da vida pública, banidas da vida política. Eu quero ler uma matéria aqui com vocês, analisar. Mas eu quero antes lembrar que este mesmo Luiz Inácio, que hoje é fantoche aí desse ajuntamento de poder, que manda por trás dele, numa famosa edição da revista Playboy, lá atrás, salvo engano, no final dos anos 70, no mais tardar, no início dos anos 80, deu uma declaração. Não coloquem nada aí nos comentários, não. Isso prejudica o canal. Mas vocês se lembram? Se lembram? Tal. Quem não se lembra vai pesquisar. Lula, entrevista famosa de Lula na Playboy, deu uma entrevista, ele dizendo que admirava um certo homem forte da Alemanha. Não? Pois é, admirador, praticamente irmão menor de Fidel Castro, esse Lula, admirador de tantos outros. O Lula, ainda acho que no final dos anos 90, deu uma declaração. Não. Já no meados dos anos 2000, deu uma declaração de que desejava extirpar da face da terra o pessoal do PFL, do Antônio Carlos Magalhães. O PFL, ou seja, opositores. É muito grave o que está acontecendo. Meus amigos, tem essa impressão de que eles aproveitam tudo para irem armando estratagemas para ir se livrando de qualquer oposição. Mas não a oposição só de quem tem mandato político, eleitoral, mas a oposição, aquela postura crítica
legítima do cidadão pagador de impostos. Não se pode dar uma opinião sobre as medidas deste governo ou de algumas instituições famosonas que lhes dão sustentação, que lhes trouxeram novamente a rampa do Planalto. Não se pode. Vejam, em qualquer Estado democrático de direito, e não nesse Estado atual demoplástico de deleite para alguns, qualquer Estado democrático de direito, o cidadão pode sim fiscalizar a coisa pública, fiscalizando por meio da crítica, por meio de apontamentos, dizendo, olha, isso aí não vai bem. Por que isso aí está indo por aí? Eu pago imposto, quero transparência. Por que essa medida aqui e acolá? Mas aqui na Brazuela não se pode. Não se pode. Seja o povo, sejam até aqueles que têm mandato eleitoral que o povo desconcedeu por meio das urnas, não pode. Vejam que Lula, o fantoche atual do sistema, ele continua querendo extirpar os opositores, os adversários da face da terra. É o modo Lula de ser. E agora, amplificado pela Janjona, querem ver isso daqui? Lula disse hoje no Rio Grande do Sul o seguinte, hoje não, há poucas horas, está aqui no Poder 360. Vândalos que propagam fake news serão banidos da política, diz Lula. Primeiro que o Deus, esse Deus de Araque, esse Lula, está ele próprio nomeando os adversários de vândalos. É ele que tem o poder de dizer se alguém faz algo correto ou não. Ele, que conhece tão bem a carceragem da Polícia Federal e a 13ª Vara de Curitiba. É ele quem diz que um homem é íntegro ou que um homem é um vândalo. O Lula. Vejam vocês. Eles querem impor esse novo normal, acachapante, para cima da população. De que o Lula, esse sujeito, ele pode nomear adversários políticos de vândalos. Vejam, diz o Lula, vândalos que propagam fake news serão banidos da política. Além de escolher quem ele vai taxar de vândalo, esse que ele taxar, ele vai punir. Ele e alguns amigos, talvez de capa preta. Em anúncio de medidas para ajudar vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, o petista chama de nojeira as informações falsas divulgadas sobre a tragédia. Aquilo que ele e seus das seclas estão classificando como informações falsas. Essa classificação que lhes convém. Porque ninguém sabe qual é o critério. Deve ser falso aquilo que eles não gostam. Aquilo que lhes deixam nus. O Lula, na quarta-feira, disse que os vândalos que não fazem política serão banidos da política. Em sua declaração, Lula não citou nomes, mas fez referências àqueles que divulgaram informações falsas sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Disse o homem que foi resgatado da carceragem de Curitiba, aspas, apesar da nojeira das fake news, apesar da nojeira do comportamento de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumentos, só querem destruir, destratar a vida dos outros, o Lula. Ofender as pessoas, achincalhar as pessoas, o Lula. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de... Vê como se apropria, né, rapaz? Eles que estavam impedindo as doações de chegarem lá, olha a Agência Nacional dos Transportes, estavam lutando. Agora está se apropriando. Vão ser banidos da política. Não serão mais pessoas levadas em conta. Lula, tu não junta 3 pessoas em torno de um carrinho de pipoca numa praça, Lula. Só que tu é que nem aqueles carinhas presepeiros que tem amigos grandes, vão pra festa e ficam lá arrumando a arruaça, que sabe que os amigos grandes, alguns carecas, vão lhe dar proteção. Sozinho, só é homem de renca. Renca política, politicagem. É isso.
Vejam que isto é muito sério. O sujeito com a capivara do tamanho que Lula tem, a capivara, inclusive 13ª Vara de Curitiba, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, STJ, um juiz, 3, 4, 5, 9 juízes, condenou em 2 processos, pena altíssima, solto pelo próprio STF, no STF, hein? Com apenas 6-5, apertado aquele habeas corpus, hein? Mas depois o Papa Francisco o recebeu lá. Ei, papão, hein? Ei, papão. E depois, claro, o Papa William Bonner disse: o senhor não deve mais aula de justiça. O processo foi anulado, né? Com a ajuda do hacker da Lava Jato e do Faquinha, do Edson Faquinha. E agora está Lula aí, prometendo banir os adversários políticos, que ele chama de vândalos. Isto sim, Lula, dá nojo. A sua volta dá imenso nojo, porque nos faz olhar no espelho e ver como nós também somos pouca coisa, como sociedade e como indivíduos. Afinal, o senhor está aí como presidente, excelência. Se inscrevam neste canal, compartilhem esse vídeo, deixe seu like, considere se inscrever como membro e sinta-se muito feliz. Você vive num país governado aí por esse rapaz.